Pessoal, professor Valdir Rocha. Primeiramente, logo dizer o meu canal aqui no YouTube é Valdir Rocha, pode acessar à vontade, tem várias videoaulas interessantes. Nesse momento, nós vamos falar sobre esse período chamado período pré-colonial, tá? Período em que o Brasil foi praticamente abandonado, desde a sua expedição da chegada de Cabral em 1500, expedição essa que era militar. Cabral tinha como missão ir em Calicut, mesma cidade descoberta por Vasco da Gama, descoberta não, né? Que se apossou em 1498, que era para conseguir o monopólio do comércio das especiarias com essas Índias Orientais. A missão de Cabral era fazer com que esse comércio fosse monopolizado pelos portugueses. E vai ter um sucesso, E esse é um dos motivos que vai ser abordado mais um pouquinho na frente, pelo qual o Brasil ficou abandonado por quase 30 anos. Lá era muito mais lucrativo. No decorrer do slide aqui, nós vamos comentar algumas características desse período, tá? Um período de 30 anos, período em que o Brasil ficou praticamente abandonado, como eu falei. Nesse período recebeu expedições. O que tinha aqui? Expedições guarda-costas. Expedição que, claro, não teve tanto sucesso. Tão longo é o litoral brasileiro. Mas ele tinha como esse objetivo dar uma olhada como é que estava o litoral, tentar evitar o contrabando, principalmente da madeira, o pau-brasil, verificar aqui se estava tendo invasões estrangeiras e levar informação ao rei em Portugal. Claro que essas expedições, então, como eu falei, não vai ter tanto sucesso, não é tão grande. O que nós temos também de muito característico, e para o vestibulando é importante, é o escambo. Esse é o que praticamente é troca. Mas o escambo, nesse momento, o escambo no período pré-colonial, é a troca de mercadoria, que no vestibular são chamados de quinquilharias ou bugigangas. Apito, colheres, pratos, espelhos, facas, teçados. São objetos de mais baixo valor em troca do trabalho do nativo, né? Já chamado de índio por Colombo. Esses nativos cortavam madeira, carregavam até uma construção, chamada de feitoria, que é outra característica do período pré-colonial. Feitoria essa que já existia em outras colônias, principalmente na África, que Portugal tinha feito. Não foi invenção para cá. Então, nós já temos aqui, nesse período pré-colonial, expedições guarda-costa, nós temos aqui o escambo e a construção de feitoria. Só não esquecendo, escambo é troca. Então, é uma forma de comércio. O índio não era escravo. Guarda isso aí que é importante. E levava, ele cortava essa madeira tão importante, né, que se aproveitava tudo, né, a tinta para tinteiros, inclusive, para roupa, e a madeira para móveis, para embarcações. Era um ciclo predatório. Bem, período pré-colonial, de 1500 a 1530, falei agora há pouco das feitorias, tá aí. Construções feitas, né, no litoral brasileiro, que eram usadas para armazenar tanto a madeira como armazenar também frutas tropicais. Para que isso, Rocha? Para quê? Ora, para quando as caravelas viessem, era embarcar rápido e ir embora. Não poderia ficar ali muito à mercê dos outros navios de piratas e de corsários, né? Franceses, ingleses, holandeses, batados, que eles poderiam saqueá-lo. Então tinha que ser rápido. Por isso era importante as feitorias, né? Preservar e agrupar ali o produto para ser levado. Quais foram, então, eu estou finalizando aqui comentando, quais foram os motivos que levaram, né, o Brasil a ficar praticamente abandonado? Ficou porque não era tão lucrativo. Quando o Cabral chegou aqui, ele não viu o produto principal que na Europa tinha tanto valor, as especiarias. Tinha onde? Nas Índias Orientais, lá onde foi descoberto a chegada, o caminho, né, por Vasco da Gama em maio de 1498, 2 anos antes. Cabral vem aqui, já se sabia que a Terra não era plana, né, desde Colombo, já sabia que a Terra era esférica, a teoria da esfericidade, que era de Colombo. Ele vem para cá dizendo que foi sem querer que ele descobriu, chama-se teoria da causalidade, mas daqui ele toca direto para lá, tá? Uma curiosidade, numa das batalhas lá para impor o monopólio, vai morrer o, o, o cidadão lá que vai fazer a carta, eu esqueci agora o nome dele aqui, o Caminha. Ele vai morrer numa batalha lá. Né? Outro famoso que vai morrer nessas batalhas assim entre os árabes ali, principalmente muitos já muçulmanos. Nós vamos ter uma história interessante
o Luiz Vaz de Camões, que vai perder uma vista, né? Ele vai perder uma vista numa batalha desse. Aquele escritor dos Lusíadas, né? Famosa obra do estilo barroco. Então vamos lá. A principal razão por qual Portugal tinha mais interesse em manter o seu monopólio, esse era o principal. Então ele tinha interesse em manter o monopólio lá com as Índias porque era o produto que dava dinheiro e aqui não. Então ficou abandonado. Em que momento isso começa a reverter? Quando o comércio de lá começa a ficar complicado, né? E eu mostro aqui no slide aqui que vai para vocês nesse material dessa videoaula que os ataques de pirata, principalmente piratas muçulmanos, né? A carestia de manter as tropas, carestia quer dizer o alto custo para manter as tropas, para manter essa expedição, e combinando com a queda do valor desses produtos da Europa, que a Europa começa a produzir muito de produto que eles querem, de especiaria, ele vai cair o valor. Vai cair o valor, então vai ficar dispendioso, quer dizer, muito caro manter uma expedição para buscar esses produtos. E Portugal agora está quebrado economicamente. E aí ele olha para o Brasil e diz, pô, é agora que eu tenho que ir lá. Só que ele não tinha dinheiro para colonizar. Então ele vai fazer as chamadas capitanias hereditárias, dividir em lotes, né? Dependendo do autor, são 15 ou 17 lotes. Tem dois lotes que ele é duas vezes o nome, são dois lotes com o mesmo nome, Maranhão e São Vicente. Mas geralmente se fala em 15 lotes nos vestibulares. Dois prosperam, o resto não. Isso vai ser tema de uma outra videoaula. O início do período pré-colonial. Vou fazer capitanias hereditárias e governos gerais. Tá? Então, essas são as informações importantes do período pré-colonial. Aqui existia comércio? Sim, era o escambo. Troca de mercadorias de baixo valor, quinquilharias, por a mão de obra do nativo. Expedições guarda-costa para ver como é que estava aqui o Brasil, mandar informação, evitar contrabando, invasões e construções e edificações. Existia, era as feitorias, tá? Esse é o período em que o Brasil ficou praticamente abandonado, por isso chamado pré-colonial. Até uma próxima aula. Um abraço do professor Valdir Rocha para vocês todos. Até mais.